Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia. É uma alegria estar novamente com vocês, desfrutando aqui a porção do Alimento Diário. Nós estamos na semana 1 e hoje é sábado. Nós vamos desfrutar um pouco o sentimento desse dia. O tema de hoje, do sábado, os presbíteros precisam praticar a inclusão. Então é uma palavra bastante motivadora, que é o incluir, É um encorajamento para nós de incluirmos os irmãos. E que mostra que a liderança, precisa ser uma liderança aberta, uma liderança que tem um coração de sempre incluir todos os irmãos, incluir jovens, incluir irmãs, incluir casais. Ou seja, todos os irmãos precisam participar de algo na vida da igreja. É lógico que não é de qualquer maneira, precisa ter um sentimento, precisa ter um chamamento, precisa ter uma disposição, mas da parte da liderança, nós cremos que todos nós temos aprendido a incluir irmãos, incluir principalmente jovens e principalmente irmãs no serviço ao Senhor. Nosso irmão Dong já tinha esse encargo de incluir principalmente os jovens. O irmão Dong tinha uma preocupação que à medida que os nossos irmãos, principalmente da parte da liderança da igreja ou a liderança de algum serviço, fosse ficando mais de idade, ele precisava passar o bastão para alguém mais novo. Mas se não tivesse alguém para passar esse bastão, muitas coisas, muitos serviços, ou na igreja ou na obra, ia ficar uma lacuna, ia se perder. Então por isso que o irmão Dong sempre encorajava em alguma comunhão informal ou alguma reunião de serviço em alguma região, ou mesmo ali na estância, na sala Jaspe, na comunhão com os cooperadores. O irmão Dong sempre mencionava a inclusão. E nós aprendemos a ganhar esse coração de incluir. E o nosso irmão Pedro Dong, também aprendeu isso com o irmão Dong. E em 2017 o nosso irmão Pedro começou a falar de três palavras palavras que nos trouxe bastante encorajamento e mudou muitas coisas no nosso serviço ao Senhor, na nossa visão de ver as pessoas, de ver os irmãos, de ver a igreja, de ver a obra, que é aquelas três palavras: a inclusão, o entusiasmo e a excelência. Ou seja, uma vez que você inclui alguém em algo, essa pessoa que foi incluída, ela se sente motivada, ela fica cheia de entusiasmo para poder servir e ela quer fazer com excelência. Ó Senhor Jesus! Então, o nosso irmão Pedro vem falando, desde 2017, essa palavra para poder incluir. E aí as igrejas foram ganhando esse sentimento, a liderança foi ganhando esse sentimento. Por isso que o tema dessa semana, mostra que os presbíteros precisam ganhar e ter esse coração de incluir os irmãos. Incluir quem, No passado, talvez nós não incluímos tanto as irmãs, mas hoje podemos incluir e temos incluído as irmãs, temos incluído também os jovens no serviço ao Senhor. No passado, talvez nós ficávamos um pouco apreensivos ao incluir um jovem, com medo desse jovem errar, ou dar algum tipo de problema, ou expor até mesmo a liderança, ou expor aquele que o colocou no serviço. Então tínhamos algum receio, mas o Senhor foi nos mostrando que um jovem, quando é incluído no serviço ao Senhor, ele passa a ter mais amor pelo Senhor, pelas pessoas, passa a orar mais, cria nele mais um desespero com a palavra, ele se torna uma pessoa que ora mais. Assim também são as irmãs. As irmãs não podem ser presbíteras, não podem assumir nem a posição, nem a função de liderar a igreja,
trazendo direção para a igreja nas questões espirituais, mas elas podem ser diaconisas, exercer essa função do diaconato. Ó Senhor Jesus, assim como Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, diz que quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então aqui Paulo estava encorajando que as irmãs também, elas podem exercer o diaconato, ser essas diaconisas. E é o mesmo padrão para os irmãos, os diáconos. Então Paulo encoraja que as irmãs sirvam, mas sirvam como? Sendo respeitáveis, não ser alguém que fala muito no serviço, mas seja alguém que envolve outros, seja alguém que tem esse espírito de moderação, esse espírito de amor, esse espírito de equilíbrio, seja temperante e fiéis em tudo. Então Paulo encoraja tanto os diáconos quanto as diaconisas de serem fiéis naquilo que Deus comissionou. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos sempre ter esse coração de incluir alguém, se você é alguém que serve em alguma coordenação no serviço ao Senhor, na sua cidade, na sua localidade, na sua igreja, você precisa ter um coração de incluir jovens, porque vai trazer vivacidade para o serviço, vai trazer vigor, vai ser mais algum ou alguns que vão ombrear juntamente com você. Não é para substituir ninguém. Aqueles que são mais de idade continuam ali exercendo, por causa da sua maturidade, por ter mais experiência, serem mais experimentados. Eles podem ser conselheiro desses jovens, aconselhar, fazer com que esse jovem, assim como Timóteo, seja aperfeiçoado no serviço ao Senhor e até mesmo na obra do Senhor. Então, o Senhor abriu esse caminho e nós não podemos deixar de incluir. Não é simplesmente incluir, mas incluir acompanhando, incluir ali orando junto, incluir fazendo com que esse jovem seja alguém que elabore na palavra do Senhor, que aí a palavra profética irá protegê-lo no seu serviço de qualquer tipo de ambição ou orgulho. Então nós, ou aqueles que estão mais à frente, mais experimentados, precisam incluir e trazer para perto. Incluir é trazer para próximo, trazer para perto, ser companheiro deles, para que eles possam desenvolver o serviço ao Senhor. Então na igreja há lugar, há espaço para todos servirem. Por isso que surgiu, dentro desse sentimento de incluir os jovens, surgiu o Avança Jovens. O Avança Jovens tem se espalhado para todas as regiões do Brasil e fora do Brasil. Sempre tem alguma atividade e eles ali mesmo têm assumido algo dentro na obra ou na microrregião ou na própria cidade. Eles assumem o serviço, assumem a pregação do Evangelho, alguns assumem o serviço de recepção. E aí tem vários serviços que o Avança Jovem pode cooperar além da pregação do Evangelho. Então o Senhor tem dado um caminho, e os jovens têm abraçado esse encargo. Então se na sua cidade tiver 2 ou 3 jovens, não tem problema, faça o Avança Jovens ali, inclua os jovens. Se tiver 3 jovens e 2 adolescentes, não tem problema, faça o Avança Jovem na sua cidade, junta com os jovens da sua microrregião, mas não deixe de participar, não deixe de se incluir. Você pode ter comunhão com os líderes, com os irmãos responsáveis e falar para esses irmãos que vocês querem servir. Então tudo é na comunhão, tudo é debaixo da luz do Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que hoje nós temos jovens para poder incluir. No passado nós queríamos incluir um ou outro e não tínhamos irmãos, não tínhamos irmãs, as igrejas eram um número menor, então não tinha como incluir. Mas hoje nós temos muitos jovens, muitos adolescentes, muitas irmãs. As irmãs, por exemplo, no passado tínhamos certas restrições em incluir, mas o Senhor foi abrindo o caminho dentro da inclusão, do entusiasmo e da excelência
que o Senhor abriu essa porta para que as irmãs de fato exerçam sua função de diaconisa, servindo ao Senhor, sendo úteis à igreja. E aí surgiu, por exemplo, o Ministério de Mulheres. Quantas bênçãos, né, o Senhor tem dado por meio do Ministério das Mulheres. As irmãs têm sido incluídas e essas irmãs têm sido aperfeiçoadas para aperfeiçoar outras irmãs. E aí muitas irmãs têm cooperado com esse ministério. Aí surgiu junto, né, dentro desse encargo, uma ramificação, vão colocando assim um braço, né, dentro do Avança Jovem, ou mesmo dentro do Ministério de Mulheres, que foi a rede de cuidado, a rede de acolhimento. Quantas pessoas hoje, né, têm recebido oração por meio da comportagem dinâmica ou por meio do dia a dia, onde você ora por alguém, né, na rua ou no supermercado ou na farmácia, essa pessoa dá o contato para você, aí você com aquele contato, talvez você não tenha tempo de ligar, de acompanhar, mas tem um grupo de irmãos, irmãs, jovens, o Ministério de Mulheres tem cuidado, né, tem dado apoio a essa rede de acolhimento, os jovens têm dado apoio a essa rede de acolhimento. Então hoje nós temos um amplo serviço ao Senhor, incluindo jovens, incluindo adolescentes, incluindo irmãs no serviço. Por isso que há um encorajamento para nós, né, sobre exercer esse diaconato, né? Ó Senhor Jesus. Aí Paulo diz aqui, ao desempenhar o serviço ao Senhor, os diáconos que são zelosos, Paulo diz em 1 Timóteo 3, 12 e 13, né? Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aí Paulo fala, se o diácono e a diaconisa exercer bem o seu ministério, ele vai ter o quê? Vai ter muita intrepidez, muita alegria, vai ser usado e o seu serviço vai ser reconhecido e honrado pelos irmãos. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor precisa ter misericórdia de nós, né? Finalzinho aqui nos últimas linhas da página 19, quanto mais irmãos envolvidos nos serviços, melhor será para a igreja. Vamos praticar a inclusão, introduzindo mais irmãos, mais irmãs e jovens para ser aperfeiçoados em seu serviço a Deus. Então esse deve ser o nosso coração, esse deve ser o nosso sentimento, de sempre incluir. Aí Deus vai trazer para a nossa cidade a inclusão, o entusiasmo no serviço e a excelência, que o Senhor possa produzir, né, irmãos e irmãs, para exercer esse diaconato. Jesus é o Senhor.